Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Na sala de hoje a gente vai falar sobre a norma NBR-BNT 14565, que dispõe sobre o cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais. Nos próximos slides a gente vai apresentar algumas características sobre o cabeamento para esse tipo de construção e o que a norma rege no que concerne a esse tipo de construção. Então, nossa aula está dividida aí em 5 partes. Na primeira, a gente vai falar da estrutura do sistema de cabeamento genérico. Na parte 2, o desempenho e cabeamento balanceado. Na parte 3, a implementação do cabeamento balanceado, efetivamente. Parte 4, o desempenho e cabeamento óptico. E a parte 5, alguns requisitos do hardware de conexão. Bom, iniciando a primeira parte aí, falando da estrutura do sistema de cabeamento genérico, a gente apresenta alguns elementos funcionais, né? Que em todo sistema de cabeamento genérico, eles estão quase que obrigatoriamente presentes. São eles: distribuidor de campos, o backbone de campos, efetivamente, o distribuidor de edifício, o backbone de edifício, distribuidor de piso, cabeamento horizontal, pontos de consolidação, cabo do ponto de consolidação e a tomada de telecomunicações. No próximo slide vai ter uma representação gráfica, onde a gente vai explicar melhor o conceito de cada um deles. Bom, como eu falei, tem uma estrutura linear aqui, comportando o distribuidor de campos até o equipamento terminal. Então, a gente tem o distribuidor de campos, que é o elemento de onde sai o backbone de campos, cabeamento de campos, até o edifício, um determinado edifício. E aqui está representado apenas por elementos somente. E a gente tem o distribuidor de edifício, através do backbone de edifício, ele vai chegar aqui no distribuidor de piso, através do enlace permanente, ele vai atingir o ponto de consolidação, que a gente vai ver mais na frente, que é opcional, não é obrigatório, né? É um elemento que pode ser utilizado ou não, dependendo da arquitetura, da topologia. E a gente tem a tomada de telecomunicações, que é o último ponto antes do equipamento do usuário, né? Antes do cordão de equipamento e do equipamento do usuário propriamente dito. Então aqui a gente tem um subsistema de backbone de campos entre o distribuidor de campos e o distribuidor de edifício. Mais à frente a gente tem o subsistema de cabeamento de backbone de edifício, que contempla aí o distribuidor de edifício e o distribuidor de piso. E aí tem o subsistema de cabeamento horizontal, que ele vai abrigar desde o distribuidor de piso, passando por uma parte que a gente chama de enlace permanente, que seria, teoricamente, o cabeamento de um dos andares do edifício, até o possível ponto de consolidação. Em alguns casos a gente vai ver que não tem esse ponto de consolidação. E o ponto final é a tomada de telecomunicações, que é uma tomadinha como a gente tem aqui na sala, aqui, ó, tomada de rede, onde você efetivamente conecta o cordão do equipamento, no qual ele vai ser ligado na interface de rede do equipamento. Então aí a gente tem uma estrutura meio que em árvore, onde a gente pode verificar que há representação de vários elementos iguais aí. A gente já tem um distribuidor de campos, tem 2 distribuidores de edifício, vamos dizer que o campo, é claro que em alguns casos o campus tem vários edifícios. Nesse caso aqui a gente está colocando que tem 2.
E aí, para cada distribuidor de edifício, tem 2 distribuidores de piso, né? Seria um para cada andar do edifício, dentro dos muitos edifícios do campus. Nesse caso aqui, temos 2. E aí, dentro do subsistema distribuidor de cabeamento horizontal, a gente tem pontos de consolidação. A gente pode verificar aqui, tem até 2, no caso, lá também. E a gente pode ter o caso do distribuidor de piso direto para a tomada de comunicações, como eu havia citado anteriormente, e tem o caso aqui do CP direto para a tomada aqui de telecomunicações, né? Então temos 2 casos distintos aqui. Dependendo da arquitetura, podem ser híbridos, podem todos passar pelo ponto de consolidação, ou podem ser de forma direta. Enfim, a gente vai explorar nos próximos slides aí. Aqui a gente tem uma visão aí em corte de uma arquitetura genérica aí para o cabeamento de edifício. Então a gente tem lá no andar inferior, no térreo, né? A gente tem a entrada do operador de telecomunicações, né? Um provedor de internet, por exemplo, né? Um outro provedor de outro serviço, Metro Internet, PLS. A gente tem, no caso, saindo do prédio, um cabo de backbone do campus. Ele poderia estar entrando também, mas nesse caso vou imaginar que o distribuidor de campus está alocado juntamente com todos os outros equipamentos no andar térreo desse prédio. Tem uma estrutura híbrida ali, que ele tem o distribuidor de edifício para poder alimentar todos os outros andares ali, tudo junto na mesma disposição. Também nesse andar tem a distribuição horizontal, distribuidor de piso, né, que vai atender todas as salas, todos os laboratórios daquele andar, né? E em cada andar você pode reparar que ele tem um distribuidor de piso individual para cada um, que seria uma salinha com alguns switches, vamos colocar assim, onde ele alimentaria pontos de consolidação em cada andar, ou então diretamente até a tomada de telecomunicações, para atender os usuários. Essa parte aqui embaixo, do andar térreo, a gente, na norma está previsto, e comumente se coloca, como sala de equipamentos, que é onde estão efetivamente abrigados todos os equipamentos de infraestrutura de entrada, de terceiros, até de equipamentos de provedores de internet, roteador de borda, por exemplo. Todos os equipamentos por onde vão passar os dados dos usuários daquele edifício ali, nesse caso, eles vão passar por essa sala de equipamentos. E a gente tem a sala de telecomunicações em cada andar, que vai abrigar os equipamentos necessários para a alimentação, a gente chama costumeiramente de iluminação, dos pontos dos usuários ao longo do andar, né, as tomadas de telecomunicações. Então a gente tem essa estrutura aí, né, bem dimensionada. Bom, aqui a gente já tem uma estrutura um pouquinho diferente, tem algo bem parecido com o que a gente apresentou no slide anterior, nesse edifício A, e uma estrutura híbrida, onde o distribuidor de campus e o de edifício estão na mesma estrutura, não estão separados. Reparem que aqui a gente vai notar que há umas linhas verticais aqui. A gente efetivamente chama isso de cabeamento vertical, porque num prédio há a parte do backbone vertical, né, do cabeamento vertical, que sai do distribuidor de edifício para os distribuidores de piso, que no caso alimentaria os switches, vamos dizer, por andar, e o cabeamento horizontal, que é o distribuidor de piso, para poder alimentar o ponto de consolidação e as tomadas de telecomunicações, onde os usuários vão ter plugados os cabos que levam até as suas máquinas. Então a gente tem uma estrutura híbrida aí, né? Você pode reparar que em cada andar, exceto o térreo,
tem um distribuidor de piso, tem uma sala de telecomunicações, onde são abrigados os equipamentos para poder fazer uso da rede. Bom, claro que tem algumas recomendações e termos, ainda mais falando de norma, onde algumas coisas são mandatórias para que a gente siga o padrão. Então temos aí o canal, é o caminho de transmissão entre equipamento de rede e equipamento terminal, ou seja, é o caminho que eu tenho percorrido entre um switch, por exemplo, e o equipamento terminal, que é o desktop lá do usuário, o notebook lá, no caso de rede cabeada. Então o canal ele abriga esse segmento aí da rede, né? É de onde é o cabeamento que sai lá do conectorzinho do switch e vai até a máquina do usuário. O enlace permanente é o caminho de transmissão do subsistema de transmissão instalado, incluindo o rádio de conexão na extremidade do cabo instalado. Ou seja, o enlace permanente é aquele cabeamento que geralmente fica por baixo do piso, né? Ele sai do patch panel, né? É a conexão que fica fixa ali, que você não tem manipulação ali de troca de patch cord, nada disso. Ele sai do último patch panel antes de chegar à tomada de telecomunicações. Aí opcionalmente a gente vai ter um ponto de consolidação intermediário, mas é esse cabeamento aí que fica invisível para os operadores de rede e para o usuário, né? Ele se caracteriza por isso, por ser permanente, até porque a manutenção disso é muito complicada. Se rompe um cabo desse, vai ter que passar o cabo todo de novo, então se coloca um permanente até em função disso. Cordões da área de trabalho conectam as tomadas de telecomunicações ao equipamento terminal. Ou seja, os cordões da área de trabalho, que meio que comumente a gente chama de patch cord, nesse caso aqui, patch cord e jumpers, a gente vai chamar os cordões que conectam o switch até os patch panels, e cordões da área de trabalho são os cabos que ligam da tomada de telecomunicações até a máquina do usuário. Bom, e aí tem um gráficozinho, né? Cordões de equipamento, né? Conecta equipamentos aos distribuidores de cabeamento genérico. São, como eu falei agora, patch cords e jumpers, né? São os cordões de equipamento, justamente porque vão ligar o equipamento que vai fazer a troca dos pacotes lá, a entrega dos quadros, para que haja comunicação entre os equipamentos. Então a gente tem um gráfico aqui dizendo o comprimento do canal horizontal, que é de 100 metros, que é o canal que a gente comentou lá atrás, que é desde o conector que sai do switch, no caso de distribuição horizontal, né, do andar, até o conectorzinho que vai ligar lá na máquina do usuário. Tudo isso aí é canal. E no caso da gente somar aí o cabeamento horizontal, backbone de edifício, backbone de campus, isso não pode ultrapassar 2.000 metros. Isso aqui a norma preconiza aí. Bom, tem outras recomendações também, segundo a norma. Os patch cords e os jumpers são utilizados na implementação de conexões cruzadas nos distribuidores. Cada área de trabalho deve ser servida por no mínimo 2 tomadas de telecomunicações, né? A primeira tomada de telecomunicações deve ser para a terminação de um cabo balanceado de 4 pares. A segunda tomada de telecomunicações deve ser para a fibra ótica. Nesse caso a gente teria as duas opções, ou uma tomada com fibra e uma outra com par trançado, no caso cabo balanceado, ou então também um outro cabo balanceado de 4 pares, que em muitos casos são utilizados, por exemplo, um desses cabos é utilizado para telefonia, por exemplo, o outro cabo para dados, ou os dois, pode servir 2 máquinas diferentes. Então o que diz a norma é para que a gente configure dessa forma, né?
a tomada de telecomunicações, a configuração é de ter duas tomadas de telecomunicações, ter dois pontos, né? A instalação de um ponto de consolidação cabeamento horizontal entre o distribuidor de piso e a tomada de telecomunicações pode ser útil em escritórios abertos com requisitos de flexibilidade, né? Então, vamos imaginar aqui um andar muito grande com 300 pontos, por exemplo. Então, eu vou ter que chegar com 300 cabos em um determinado ponto, né? É claro que com o ponto de consolidação distribuído e organizado, esses 300 cabos não vão chegar, por exemplo, por um único ou alguns dutos. A gente pode espalhar isso melhor, dimensionar isso melhor ao longo do andar, né? Fica uma coisa mais modularizada. As salas de telecomunicações devem oferecer todas as facilidades aos componentes passivos, dispositivos ativos e interfaces com backbones nela instalados. Uma única sala de equipamentos é a área onde os equipamentos de uso comum de todos os usuários da rede são instalados. Só que a gente falou lá atrás que só uma sala de equipamentos deve existir, segundo a norma, para abrigar roteador de borda, algum modem, por exemplo, equipamentos de operadores de telecom, entendeu? Tudo isso aí fica restrito numa única sala e esses equipamentos é que vão servir todo aquele edifício, pelo menos, e no caso de um campus que remeta para todos o seu distribuidor de edifício, chegue nesse distribuidor de campus localizado nesse prédio, a sala de equipamentos também ela vai ser única com todos os equipamentos aí para poder prover o acesso a todos os usuários. A infraestrutura de entrada compreende um único ponto de interface com serviços externos e o encaminhamento dos cabos de distribuidores. Bom, agora a gente vai começar a falar da parte de desempenho do cabeamento balanceado, né? Bom, a gente já tocou em alguns aspectos aí do que está sendo mostrado no gráfico ali, do canal, enlace permanente, enlace do ponto de consolidação, o desempenho do cabeamento balanceado é especificado para canal, enlace permanente e enlace de ponto de consolidação. Ou seja, você reparar aqui, o equipamento, por exemplo, pode ser um switch, né, em determinado andar, né, no prédio do campus. E do outro lado lá, no TE, né, aqui, ó, você tem o equipamento do usuário. Então, o canal ele abriga todo esse segmento, desde quando sai do equipamento do andar até o equipamento do usuário. Então, a gente tem um enlace permanente, onde, por exemplo, aqui sendo o switch, aqui a gente tem um patch panel, né? E aqui é o cordão de equipamento que liga o equipamento propriamente dito ao primeiro patch panel. A gente tem outro patch cord interligando o primeiro patch panel ao segundo patch panel. E o enlace permanente, ele vai ligar desse último patch panel, né, de onde sai o cabo que passa por debaixo do piso, ou aéreo no caso, depende da estrutura como foi configurada. E ele pode chegar até o ponto de consolidação ou até a tomada de telecomunicações, né? E o enlace do ponto de consolidação é justamente saindo do mesmo ponto, né, do último patch cord antes do cabeamento ele ser, vamos dizer, oculto, né, no piso elevado ou num teto rebaixado, até chegar ao ponto de consolidação. Então, esse é o enlace do ponto de consolidação ali. Tem a legendinha ali, equipamentos, são a conexão, né, descrito dessa forma. Bom, temos aí a classificação dos cabos cabos metálicos, né? Então tem a classe A, que é especificada até 100 kHz, ele transporta poucos dados,
que é um cabo que provavelmente não está sendo usado para dados hoje em dia, é uma alusão histórica. Classe B, especificada até 1 MHz. A classe C, categoria 3, especificada até 16 MHz. A classe D, que é a categoria 5E, já é algo que a gente utiliza, é o cabeamento mais utilizado hoje, né? De qualquer distribuição, qualquer rede tem esse tipo de cabo, essa categoria 5E, a mais utilizada. Ela é especificada até 100 MHz e você vai encontrar no mercado, esse é mais comum, não é tão comum encontrar classe D, por exemplo. A gente encontra no mercado aí cabos de categoria 5E, o mais famoso CAT 5E. Eles abreviam essa categoria aí para questão comercial, talvez seja mais fácil para falar, enfim. CAT 5E é o cabeamento mais comum para pequenas redes locais e tal. Tem a classe E, que é já a categoria 6, que já transporta dados em maior velocidade, 250 MHz, é um cabo de melhor qualidade, mais rápido. Classe F, categoria 7, especificado até 600 MHz. Só lembrando que esses são os valores padrões, tá? A gente tem hoje o cabo CAT6A, que muitos casos chega a 600 MHz e é usado na rede Gigabit Ethernet. E o CAT7, ele chega a mais de 1 GHz, né, 1000 MHz, também é utilizado em Gigabit, né? Então esses cabos vão, nas novos avanços, né, novas pesquisas dos fabricantes, eles vão além dessa especificação colocada pela norma aí. Então a gente tem alguns parâmetros de desempenho, né? A gente não vai se alongar muito nessa parte não, é só um pequeno comentário de alguns parâmetros que influenciam no desempenho do cabo. Mas a gente pode comentar, por exemplo, perda de retorno e perda de inserção são motivados pelo problema de casamento de impedâncias ao longo do cabo. A gente tem vários segmentos de cabo ao longo do cabeamento e esse problema de casamento de impedâncias causa a perda de retorno e a perda de inserção. O NEX, que vem a paradiafonia, né? Que é a diafonia em pares adjacentes, e o NEX ocorre quando o sinal do cabo que interfere é maior do que o cabo que está recebendo interferência. O FEXT, ele a diafonia, a telediafonia, ela ocorre quando o cabo interferente, o sinal do cabo interferente é menor do que o cabo interferido, né? Então, teoricamente, não causa tanto problema assim. A gente tem ali o FEXT, tem resistência corrente contínua, desequilíbrio resistivo, capacidade de transmissão de corrente, tensão de operação, capacidade de potência, atraso de propagação e diferença no atraso de propagação, né? O atraso de propagação, por exemplo, é quanto tempo o dado leva viajando dentro do cabo, né? Quanto tempo ele vai perder sendo transportado ao longo do cabo. Então a gente tem que calcular esse atraso também. Então, de acordo com a qualidade do cabo, de acordo com o número de conexões, de emendas, enfim, você tem um maior atraso ou menor atraso. Bom, a gente vai falar agora de implementação do cabeamento balanceado, que a gente tem alguns modelos de cabeamento horizontal, né? Cabeamento horizontal, lembrando que é o cabeamento para o andar efetivamente, né? Incluindo o subsistema de distribuição de piso. Então a gente tem o primeiro modelo aqui, que é o modelo TO, né? Interconexão com o modelo TO, que ele tem apenas um cordão de equipamento direto no patch panel, em um patch panel, e desse patch panel já sai um enlace permanente
direto para a tomada de telecomunicações, e da tomada de telecomunicações tem um cordão da área de trabalho que é ligado na máquina do usuário. Então, se o modelo mais simples, acredito que seja o modelo mais utilizado, enfim. Esse é um dos modelos. O modelo conexão cruzada, ele, para proteger até o equipamento, ele tem o equipamento propriamente dito, geralmente é um switch, até um primeiro patch panel, e aí o cabo que interliga esse primeiro equipamento com esse primeiro patch panel chamado de cordão de equipamento, ou seja, o cabo que é ligado no equipamento efetivamente é chamado de cordão de equipamento. E aí o cabo que é ligado desse primeiro patch panel ao segundo patch panel, onde esse segundo patch panel efetivamente é o cara que vai ser interligado com o cabeamento do enlace permanente, que vai chegar até o ponto de consolidação ou a tomada de telecomunicações. Entre esses dois há um patch cord ou jumper. E aí a gente tem, nesse segundo modelo aqui, TO, a conexão cruzada, a gente tem o enlace permanente, é o cabo horizontal, chegando direto na tomada de telecomunicações sem pontos de consolidação. A gente tem o terceiro modelo lá, que é a interconexão, o modelo CPTO, que é o ponto de consolidação, tomada de telecomunicações, onde a gente também não tem aquele patch panel intermediário. A gente tem um cabo direto, cordão de equipamento ligado direto a um único patch panel dentro da sala de telecomunicações, no andar, onde tem um enlace permanente até o ponto de consolidação, e do ponto de consolidação tem mais um cabo ligando até a tomada de telecomunicações, né, na área do usuário. Então a gente tem ali o modelo C, interconexão, modelo CPTO. E o último modelo aqui, conexão cruzada, modelo CPTO, que a gente vai ter todos os elementos, né, de modularização, de proteção, de cabeamento, ou seja, a gente vai ter o equipamento no rack propriamente dito, a gente vai ter o primeiro patch panel, e daí sai um cordão de equipamento interligando esses dois elementos, vai ter o segundo patch panel, onde a gente vai ter um patch cord ou jumper, interligando esses dois. A função desse segundo patch panel é para que você, na hora de manipular um cabo, por exemplo, realocar um ponto, mudar um avelão, alguma coisa assim, você não manipule o cabo que está direto no equipamento, porque muitas vezes danifica a porta do switch, às vezes o equipamento é caro, custa, por exemplo, um switch gigabit aí de boa qualidade, R$10 mil, R$15 mil, R$20 mil. Então, essa proteção é importante, você ter um patch panel intermediário para que você manipule só o cabeamento ali distante do equipamento, para que não haja dano na porta do equipamento. E aí, saindo desse patch panel, você tem o enlace permanente até o ponto de consolidação, depois tem mais um outro enlace, que também faz parte do enlace permanente, até a tomada de telecomunicações, e aí tem o cordão da estação de área de trabalho, que é conectado direto na máquina do usuário. Bom, temos agora algumas restrições aí para os modelos apresentados. Então vamos lá. O comprimento físico do canal não deve exceder 100 metros. O comprimento físico do cabeamento horizontal não deve exceder 90 metros. Quando o comprimento total dos patch cords, cordões de equipamento e áreas de trabalho ultrapassarem 10 metros, o comprimento total do cabo horizontal deve ser reduzido. O ponto de consolidação deve estar localizado a uma distância mínima de 15 metros do distribuidor de piso e uma distância mínima de 5 metros da tomada de telecomunicações. Onde uma tomada de telecomunicações multiusuário for utilizada, ou seja, uma tomada de telecomunicações que a gente tem várias possibilidades de conexões de cordão da área de trabalho, né, para interconectar vários usuários, várias máquinas no mesmo painel, o comprimento do cordão da área de trabalho não deve exceder 20 metros. O comprimento dos cabos de patch cord ou jumpers não deve exceder 5 metros. Então, todas essas recomendações aí são para que seja respeitado
o limite de 100 metros, que é do cabeamento metálico, né? Para que não se exceda essa recomendação. Bom, cabeamento de backbone, incluindo aí o distribuidor de prédio e o distribuidor de piso, né? A gente chama de backbone, cabeamento vertical, enfim. Na norma, é chamado de cabeamento de backbone. Bom, o comprimento total do canal não deve exceder 100 metros, como eu havia falado agora, por distribuição horizontal. Quando 4 conexões forem utilizadas de canal, o comprimento físico do cabo de backbone deve ter um comprimento mínimo de 15 metros. E ali a gente tem um gráfico ali, onde a gente pode identificar ali a disposição dos equipamentos. A gente tem um canal que no máximo é de 100 metros, né? E aí tem o cabo backbone, que ele também está na mesma arquitetura que a gente falou antes, daqueles modelos de conexão cruzada. Tem equipamento, um switch, por exemplo. Tem o primeiro patch panel, depois temos o segundo patch panel, onde entre esses dois é um patch cord e o jumper conectando. E aí temos um cabo que vai interligar um outro switch, né? Que geralmente pode fazer cascateamento entre esse switch para poder atender um maior número de usuários, né? E atendendo todos os usuários aí, andar por andar. Então, chegando no outro andar, né, a gente vai ter o primeiro patch cord, primeiro patch panel, aliás, e aí tem um patch cord ou jump para levar para o patch panel mais próximo do equipamento, do destino, e depois tem um cabo de equipamento interligando esse outro switch, né? O cabo backbone é o cabo, fazendo uma analogia, é o cabo de enlace permanente na distribuição horizontal, né? Um cabo onde ele está passado dentro de uma coluna, por exemplo, interligando vários andares, né? Então é um cabo que vai passando andar a andar, e aí tem a interligação entre vários switches até a sala de equipamentos, que geralmente fica no térreo, como a gente já explicou. Bom, agora a gente vai falar um pouco de fibra ótica, né, de cabeamento ótico, abordando aí alguns aspectos aí do desempenho do cabeamento ótico. Bom, cabeamento ótico, a gente tem algumas classes e colocamos aí a atenuação também de cada uma delas. A gente vê ali nanômetros ali no 850, 1300, 1310, 1550, isso são chamadas janelas óticas, né? Onde a gente tem a menor atenuação dentro de uma fibra ótica, onde há a maior capacidade de transmissão. Então, temos aqui a classe OF300, tem atenuação maior numa janela óptica de menor, né, tamanho, vamos dizer assim. Tem a classe OF500 também com as suas características e a OF2000. Então, a classe OF300 são canais que suportam aplicações e tipos de fibra óticas para um comprimento mínimo de 300 metros. A classe OF500 é canais que suportam aplicações em tipos de fibra óticas para um comprimento mínimo de 500 metros. A classe OF2000, também canais que suportam aplicações em tipos de fibra óticas para um comprimento mínimo de 2.000 metros. Bom, a gente tem alguma configuração aí do cabeamento ótico aí. Lembrando que no cabeamento de conexões cruzadas, cabeamento metálico, não há, eu acredito que na internet até a gente possa ver algumas coisas estranhas até, mas o que recomenda a norma em qualquer certificação de cabeamento, enfim, qualquer orientação correta nesse sentido de não haver emendas quaisquer no cabeamento metálico. No caso de fibra óptica, a gente consegue fazer emendas, fusão de fibra, enfim, isso pode ser feito por pessoal especializado
para que possa ter o melhor desempenho possível nessa emenda. Então, a gente tem três configurações aqui, né? A primeira é o canal combinado, chamado de comutado, onde a gente tem a configuração aqui do canal, interligando o equipamento e o equipamento, vamos dizer, número 1 até o equipamento número 2, e a gente tem, né, aquela configuração que a gente já falou, o primeiro patch panel, depois o segundo patch panel, e a partir desse segundo patch panel você chega na distribuição de andar, e aí há uma interligação através de um patch cord para esse segundo patch panel no equipamento número 2, vamos dizer assim, né? Então, como está ilustrado aqui, né? A gente tem o equipamento, ele chega até uma área ali no andar, onde os dois são interligados, e também a gente considera como um cabo, um enlace permanente, que é a fibra ótica que sai desse último patch panel, e o cabeamento vai passar oculto, ou por debaixo do piso ou aéreo, até chegar a essa localização, essa sala onde vai ter o equipamento para onde promover essa emenda, essa interligação entre os cabos. Emenda a gente vai falar aqui no segundo caso, que tem mais ou menos o mesmo layout daqui de cima, só que em vez de haver interligação entre esses cabos através de patch cord, jumper, vai haver uma emenda efetivamente. Tem essa configuração do equipamento aqui, patch cord, enlace permanente, e aí ele vai chegar num ponto aqui que vai haver esse ponto de fusão entre as fibras, e aí esses cabos combinados aí para backbone, eles conseguem ser estabelecidos através dessa emenda aí. E tem o terceiro, que é o cabeamento direto, né? Sem conexão, sem emenda, sem nada. Claro que esse cenário aí é o de melhor desempenho, mas nem sempre é possível. Nem sempre a gente pode promover esse layout aí, esse cenário aí. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos requisitos do hardware de conexão, né? Falar um pouco dos que tem que ter os conectores, patch panel, enfim, toda a parte mecânica onde você vai interconectar os cabos e fazer com que eles sejam conectados para promover o transporte de dados através da fibra ou do cabo. Bom, tem alguns requisitos gerais aqui que a norma especifica, que a gente tem que abordar. O hardware de conexão é instalado em um distribuidor de campos, permitindo as conexões ao backbone do edifício e cabeamento de backbone de campos e equipamento ativo se presente. Em um distribuidor de edifício, permitindo conexões ao cabeamento de backbone e ao equipamento se presente. Em um distribuidor de piso, oferecendo conexões cruzadas entre o cabeamento de backbone e horizontal e permitindo conexões ao equipamento se presente. Ao ponto de consolidação do cabeamento horizontal se presente, as tomadas de telecomunicações na infraestrutura da entrada do edifício. Então, todos esses casos aí, a gente tem o hardware de conexão. Então, o caso aqui, o hardware de conexão ele tem que ser projetado para oferecer algumas das situações abaixo aqui. O meio de identificar o cabeamento para instalação e administração, o meio para permitir, melhor dizendo, o gerenciamento ordenado dos cabos, o meio de acesso para monitorar ou testar o cabeamento e equipamento, proteção contra danos físicos e ingressos contaminantes, uma densidade de terminação eficiente e espaço, mas que também ofereça um fácil gerenciamento dos cabos e administração dinâmica do sistema de cabeamento. O meio de acomodar os requisitos de blindagem e equipotencialização de terra quando aplicável. Mais alguns requisitos. Eu botei uma fonte um pouco maior porque a gente teve que botar um pouquinho apertado ali para poder dar sequência. O desempenho do hardware de conexão deve ser mantido ao longo de uma escala de temperaturas de menos 10 graus Celsius a 60 graus.
é o que comporta o cabo, a temperatura, digamos, saudável para que ele opere. O rádio de conexão deve ser protegido contra danos físicos e contra a exposição direta à umidade e outros elementos corrosivos. Por isso que não é muito recomendado determinado tipo de cabo, por exemplo, maleável, né? Cabo metálico maleável, para ambientes externos, por exemplo, porque o invólucro dele, né? A capa dele, ela é feita de um material um pouco mais fino, porque imagina-se que aquele cabo vai ser utilizado em ambientes indoor, dentro de uma sala, dentro de um prédio, enfim, não muito exposto à umidade, não exposto ao tempo, sol, chuva, enfim, num ambiente com temperatura controlada e umidade controlada também. O radar de conexão deve ser projetado para oferecer flexibilidade para a montagem, tanto diretamente quanto por meio de uma placa adaptadora ou gabinete. A gente verifica em alguns projetos que são utilizados racks para isso, gabinetes próprios para esse tipo de coisa, tem rack móvel, rack fixo, enfim, tem uma variedade enorme aí no mercado para atender os requisitos da norma. As precauções para o gerenciamento do cabo e instalação devem incluir a eliminação da fadiga do cabo causada pela tensão mecânica, superfícies cortantes, compressão excessiva dos feixes de cabos, bem como respeitando os respectivos raios de curvatura mínimos. Não está previsto na norma, mas tem um cálculo aí que vocês podem até pesquisar, se for o caso, que diz, vamos dizer assim, o peso máximo que pode comportar um duto, por exemplo. Ele leva em consideração esse sobrepeso, assim, vamos dizer, muito sobrecarga de cabos, né? Eles estão não pode ficar tantos cabos juntos. Então há um cálculo aí, há uma matemática envolvida aí, na qual abordou a norma para citar esses requisitos aí para um bom funcionamento do rádio de conexão e dos cabos. Bom, aí a gente vai falar especificamente do conector para cabeamento metálico, né? É o conector RJ45. Ele faz uma ressalva aqui que para classe F não há necessidade de configurar os pares em pinos 3, 6, 4 e 5, conforme mostrado. Então a gente tem aqui uma configuração básica aí que pelo T568A é disposta da seguinte forma. O primeiro par, que geralmente é o verde, a gente tem o branco do verde no pino 1 e o branco do verde, né, seria o branco associado ao par de cor, ao fio de cor verde, né? O verde ligado no pino 2, né? Aí a gente vai ter o par laranja, que tem um fio branco e um laranja. O fio branco é ligado no terceiro pino e o fio laranja ligado no sexto pino. A gente vai ter o par azul, onde o azul, note que é intercalado branco, cor, branco, cor. A gente vai ter o cabo azul ligado no 4 e o branco do azul ligado no 5. Laranja, já falei para vocês. A gente teria o par marrom ligado no 7 e no 8. No 7, o branco do marrom e no 8, o marrom. Então, essa configuração T568A, pode reparar, e no caso T568B, a inversão entre as cores laranja e verde, respeitadas aí a configuração que a gente acabou de colocar aí, né? Está descrita naquele quadrinho ali. E aqui, nesse gráfico aqui embaixo, é legal a gente ter uma noção disso aqui, porque é o seguinte, a gente, por exemplo, até em casa mesmo, né? A gente pode ter uma série de cabos interligados e aí a gente, nesse cabeamento, coloca um cabo, teoricamente, Cat6, né, mais rápido, pronto para gigabit internet.
e a gente tem a impressão de que a rede vai ficar mais rápida, vai ficar, nossa, Cat6 é bem melhor. Então, a gente tem que levar em consideração a rede como um todo. Se você tem uma mescla entre cabeamento Cat6, Cat7, 5E, o que a norma mostra, o que a própria prática mostra, é que a experiência prática que a gente tem, efetivamente a nível de teste, a nível até de desempenho, é que a gente vai ter o cabeamento como o mais lento deles, digamos assim. Então a gente pode ter um segmento de cabo misturado, um cabo categoria 7, outro categoria 6, outro categoria 5E. Né? A gente vai ter uma velocidade final do 5E, que seria o fator limitador dessa conexão. Então, esse quadro aqui mostra isso, né? A gente tem o desempenho do conector modular e cordão de performance, e ali o desempenho do conector de tomada de telecomunicações, né? Também não adianta a gente colocar uma tomada voltada para a categoria 6, perdão, e um cabo categoria 5, que a gente vai ter o nivelamento por baixo. Então, esse é o cruzamento aqui, ó. Categoria 5E com categoria 6 lá do conector, a gente vai resultar na categoria 5E. Categoria 7, do conector categoria 7, com cabo categoria 5A, a gente vai ter categoria 5E. Então, o nivelamento é pelo mais lento mesmo. E aí a gente fala um pouco dos requisitos para a rádio de conexão de fibra ótica. Aqui a gente tem um códigozinho de cores, né, um gráfico mostrando isso aí, que o cabo multimódulo de 50 nanômetros e 62,5 nanômetros, ele é geralmente identificado com bege ou preto. O cabo monomódulo PC é identificado como da cor azul e o monomódulo APC como da cor verde. Então a gente tem algumas definições ali. Codificação por cores para evitar acoplamento de diferentes tipos de fibras, né? Senão a gente, na verdade, é muito pior, porque simplesmente não há comunicação, né? A gente tem que utilizar o mesmo tipo de fibra ao longo de todo o cabeamento, diferente do cabo metálico lá que você pode interligar um tipo de cabo, outro tipo de cabo, que você, na pior das hipóteses, tem um desempenho do cabo mais lento. Na fibra não funciona. Então as cores servem para identificar o cabeamento dessa forma. Cabo de fibras óticas na área de trabalho deve ser conectado ao cabeamento horizontal por meio da tomada de telecomunicações usando conector duplex. Para assegurar uma flexibilidade mínima do lado do cabeamento das tomadas de telecomunicações e dos painéis de distribuição, um conector simplex é usado para a terminação dos cabos óticos horizontais e backbone. A polaridade é definida na tomada de telecomunicações, tanto para a polarização física, quanto para a identificação dos adaptadores com posições A e B. Então a gente tem um pequeno gráfico aqui, que a gente define aqui como vai ser a conectividade, né, do conector SC duplex, né? Então a gente tem a configuração aqui dos lados B e A, e ali tem um exemplo de um transporte de fibra ótica, né? Tem o lado A e o lado B, é mais fácil à vista do usuário, da pessoa que vai manipular o cabo, né? Então, no caso, o lado A seria o que estaria à esquerda da divisão dele frontal. O lado B seria o que está à direita. Você pode reparar ali que os lados se invertem, de acordo com a perspectiva da visão. Bom, para finalizar, a gente tem alguns termos comuns aí, definições, que a gente comentou ao longo da nossa aula e vão ser úteis até para um melhor entendimento do que foi abordado aqui nos nossos termos aí. Então a gente tem alguns termos aí, como cabeamento, que é o sistema de cabos, conexões e rádios de conexão para telecomunicações que pode suportar a conexão de equipamentos de telecomunicação de informação. A gente tem cabo balanceado blindado, que é um cabo balanceado com uma blindagem geral
que é um revestimento como se fosse papel alumínio em torno dos cabos metálicos, dos pares metálicos dentro do cabo. Então a gente tem alguns termos aí, vale a pena dar uma lidinha depois. São mais para consulta. Então a gente tem aqui par trançado, que é o elemento do cabo que consiste em 2 condutores isolados, trançados juntamente com um passo de torção regular, para formar uma linha de transmissão balanceada. Essa é a definição mais formal, tá, gente? É o que diz a norma aí, tá? Interconexão, conexão direta entre o equipamento-alvo e o subsistema de cabeamento. E a gente tem aqui algumas abreviações que foram também utilizadas nos primeiros slides, né? A gente tem aqui FEX e NEX, que eu falei, que é a telediafonia para diafonia, né? CP, ponto de consolidação, PL, enlace permanente. Os gráficos têm essas siglas ali. A gente, para melhor entendimento, né, que essas siglas geralmente são abreviadas para o inglês, de onde originou esses termos, e quando a gente traz para cá, a gente traduz e torna mais fácil a compreensão. Então tá aí, vale a pena depois a gente dar uma checada com mais calma nesses termos aí. Bom, referências bibliográficas a gente não poderia consultar, já que é uma aula da norma. Referência é a própria norma, norma BNT-NBR 14565, cabeamentos de telecomunicações para edifícios comerciais. E é isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que tenha sido uma boa aula e nos vemos na próxima oportunidade. Muito obrigado, boa noite.